Zela, o Santos, falando um pouquinho do campo e bola agora, o Santos começa o Campeonato Brasileiro mal, termina o Campeonato Paulista deixando uma imagem ruim para o torcedor do Santos. Por mais que o Santos tenha chegado à semifinal do Campeonato Paulista, a última imagem não foi boa, que foi justamente a eliminação contra o Corinthians da forma como foi. E existiu uma expectativa muito grande para o começo do Campeonato Brasileiro, considerando o elenco do Santos, que é um dos elencos mais fortes dos últimos anos, não resta dúvida nenhuma sobre isso. O Santos vai para o Rio de Janeiro, enfrenta o Vasco da Gama, que é um dos times que deve brigar ali na parte de intermediária para baixo do Campeonato Brasileiro, e o Santos perde jogando mal, principalmente no segundo tempo. Foi uma decepção e por isso a cobrança do Marcelo Teixeira num tom mais direto, como foi ali nos vestiários após a partida? Porque a expectativa ela tem que ser alta. O torcedor do Santos ele é exigente. O Marcelo Teixeira, quando ele sai da zona de conforto, literalmente, porque naquele momento, para assumir o clube, após o rebaixamento, não era qualquer santista. Tinha que ser alguém com credibilidade, com experiência, e o Marcelo tem os méritos de sair da zona de conforto, porque ele é um cara que ganhou tudo no Santos. Ele é um presidente ganhador, né? E é um cara experiente, já viveu muita coisa no futebol. E o Santos, quando a gente se depara e assume a gestão, você tinha uma dificuldade enorme, que era as dívidas, né? Você tinha ali mais de 60 milhões de reais de dívidas a pagar imediatamente, era a folha de dezembro, as férias de dezembro, 13º, você tinha, depois no transcorrer da caminhada, 3 transferban a serem pagos, quase 40, 50 milhões de reais, 50 milhões de reais de dívida de atletas que a gestão passada havia adquirido, empréstimo bancário, coisa de 14 milhões, dívida trabalhista, enfim, mais 15 milhões, e por aí vai. Então você tinha um número enorme, e aí o Rueda tinha ido na Federação Paulista e antecipado toda a cota do Campeonato Paulista. O Santos tinha que rapidamente reformular o seu plantel. E foi feito isso no curto espaço de tempo, tanto que a gente chegou às finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e não fomos campeão por um detalhe ali. A verdade tem que ser dita. Então, qualquer presidente, naquele momento, poderia ficar no mimimi, no chororô, reclamando, como o Rueda fez, 3 anos, enganou todos nós, falou que ia pagar boleto e tal, e o santista se conformou em ficar esperando o Santos figurar ali, sempre para não cair, brigando para não cair no Paulista, para não cair no Brasileiro. E é o que aconteceu, a desgraça, né, do jogo do Fortaleza, que o Santos caiu, o Rueda não pagou boleto, deixou dívida, o Santos foi para a segunda divisão, e a gente assumiu a gestão, o presidente Marcelo, num curto espaço de tempo, em 11 meses, estabelece as metas e tira o clube da segunda divisão, retoma para a Série A, voltou para a Copa do Brasil, chegamos às finais do Paulista, como eu falei, e em ato contínuo, faz uma janela de transferência dita por muitos como uma das melhores do Santos nos últimos tempos. É evidente que você dando toda essa tranquilidade, todo esse conforto, o Santos indo de fretado, o Santos com um hotel bom, o Santos com os pagamento dos seus atletas em dia, o Santos com uma comissão técnica renomada e bem paga, o Santos com um departamento de futebol profissional, com profissionais do mercado de alto nível, né? Um modelo corporativo de gestão, um modelo SAF. Com tudo isso que o presidente deu de oportunidade, quando você chega em São Januário, como você falou, né, dentro de uma régua, e com todo respeito ao Vasco, à instituição, mas o Santos tem que chegar lá e somar ponto. E a expectativa do Santos era chegar lá e somar 3 pontos. Não era somar apenas 1 ponto. Então, por isso que há uma frustração, e no mundo corporativo, numa gestão moderna, transparente, não pode não funcionar de outra forma. A cobrança, ela tem que existir de forma permanente. Qual que é a tua avaliação sobre o trabalho do Pedro Caixinha até aqui, Bozella? Porque o Caixinha está com aproveitamento inferior a 50%. Muito se fala, já se fala no noticiário do Santos, não só no Varanda, como em todos os canais, veículos que cobrem o Santos, que o deadline para o Pedro Caixinha é domingo contra o Bahia. Qual que é a avaliação do trabalho do Pedro Caixinha até aqui, no seu entendimento? E existe um prazo para que o resultado apareça? Porque até aqui os resultados são bem ruins. O Santos, a cobrança ela é permanente. O Carille foi assim no ano passado. A cada rodada, cada jogo, ele era cobrado. E o presidente Marcelo teve uma parcimônia ali, e enquanto os números mostravam, e é isso, contra fatos no argumento. E não estava errado, não substituiu o treinador, justamente porque o Santos foi campeão do campeonato, foi campeão da série B, né, do futebol brasileiro. Então, que com 3, 4 rodadas de antecedência. Então, isso tudo
no meio da competição, obviamente que a torcida pressionou o associado, o conselheiro, mas o Santos teve ali a gestão, o presidente Marcelo, a responsabilidade de gerenciar o processo, e o Carille, não por isso, deixou de ficar sob pressão, a ponto de ter sido demitido ao término do campeonato. E todo o departamento de futebol profissional reformulado. Tanto que o Alexandre Galo, que ajudou, teve uma participação importante na montagem do time no início do ano de 2024, também, como o sarrafo no Santos é alto, e aí a margem de erro ela tem que ser muito diminuída, é por isso que o Santos montou um departamento de scout que nem isso tinha. Quem escolhia atleta, jogador para ser contratado, era a torcida organizada na gestão do Rueda. Importante deixar isso claro aqui para o nosso torcedor saber. Isso é gravíssimo, né? É grave. Então, a partir do momento que você aparelha de forma positiva, profissionaliza os departamentos, você traz uma comissão técnica, como eu citei aqui, você dá todo o conforto, é evidente que o trabalho está sob análise, sob avaliação, e o resultado dele tem que ser cobrado, seja do Caixinhas, seja do Carille, seja do Luxemburgo, seja do Muricy Ramalho, qualquer outro treinador que eventualmente esteja dirigindo o Santos Futebol Clube. Tá aí Bozella aqui no Varanda Futebol Debate, Júnior Bozella no Varanda Futebol Debate, no Varanda Cast. Bozella, ainda falando sobre campo e bola, você falou que realmente foi uma decepção a participação do Santos no campeonato, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos fechou o ciclo de contratações, pelo menos para esta janela interna que vai até o dia 11 de abril. Você vê necessidade de reforçar o elenco ainda, ou o Santos aguarda, de fato, a evolução dos contratados, né, que nós tivemos ali, uma quantidade de jogadores contratados bem alta, 11 contratados ao todo. O Santos quer uma avaliação desses jogadores para aí sim, na janela do meio do ano, voltar a atuar no mercado? Ou temos a possibilidade ainda de trazer, nesses 10 dias de janela, pelo menos um zagueiro, um lateral direito, que são as posições mais carentes do time, pelo menos na visão do torcedor? Olha, eu acho que o Santos, quando entra na competição, é para disputar lá nas cabeças. O Santos não tem que medir esforços. O Santos não tem que parar no tempo, não tem que olhar no retrovisor, tem que olhar para frente. A decepção na primeira rodada ela é muito em função do investimento que foi feito. É lógico que ainda é muito prematuro, é inicial, a gente sabe disso tudo, e que você tem a expectativa, né, que o time possa evoluir. Peças, jogadores, plantel, é inegável que o Santos tem. Não precisa mudar a liga, precisa engrenar. Você tem aí as 11 contratações que você falou, e você ainda tem o Zé Rafael, que não estreou, que é uma contratação importante. Zé Rafael está se recuperando bem? Está se recuperando bem. Tendência é o quê? Maio? Comprometido, treino, acho que meados aí do mês de maio ele já deve estar integrando o grupo, né? E já fazendo o trabalho de campo, estando à disposição do treinador. Então, o que eu acredito? Eu acredito que nesse início você tenha identificado algumas carências, algumas necessidades. Nós temos uma janela de exceção, que não é a melhor janela. A janela boa é a do ano que vem. É a do meio do ano. É a do meio do ano. Então, a partir desse início de competição, obviamente que o nosso departamento de scout já está trabalhando nessa direção. Que é outra coisa que o Santos nem isso tinha. Um departamento de scout de mercado, qualificado, profissionalizado. E a gestão do presidente Marcelo Teixeira se encarregou de O scout do Rueda era uma pessoa, né? Era a torcida organizada também. Né? Então, um detalhe gravíssimo, gravíssimo. Mas é uma página do livro a ser rasgada, apagada na história do Santos Futebol Clube, a gestão do Andrés Rueda. E, enfim, então, baseado nisso tudo, identificando essas necessidades, obviamente que na janela do meio do ano, a gente vai ter uma perspectiva melhor, né, de oportunidade de contratação de novos atletas. E, sem dúvida, que agora no início da competição, as posições que você identificar que necessitem, né, eventualmente, de peças de reposição, o Santos não vai medir esforço para ir ao mercado e adquirir esses novos atletas.